que você tem medo? Do que eu tenho medo? Essa pergunta está percorrendo meus pensamentos nos últimos dias. A morte é uma realidade que enfrentaremos, mas existem certos momentos da vida em que ela parece ser mais real, como se ela estivesse face a face e nos obrigasse a olhar bem no fundo de seus olhos e observar cada uma das nossas fraquezas sendo expostas. Já viveu algo parecido? É verdade que o medo pode nos paralisar, mas também é verdade que por diversas vezes ele nos conduz a atitudes que em nada agregam. O medo é uma reação emocional ao diagnóstico de um perigo eminente. É como se o perigo que sempre esteve por aí agora tivesse entrado no seu coração para dar um oi. Você se deu conta do perigo e de que não pode lidar com ele. Então o medo veio. É como se a morte batesse à nossa porta e não houvesse uma janelinha para fugirmos. Ela sempre esteve ali. Somos homens, morreremos. Mas tem momentos em que nos damos conta disso e de que não podemos mudar essa realidade. Então o medo vem e reagimos a ele como quem nada para morrer na praia. Há 3 anos, descobri que a dor intensa e constante na minha lombar era fruto de um escorregamento da minha vértebra. Ao escorregar, o osso teria pressionado o nervo e por isso eu sentia tanta dor. Por pensar ser apenas a consequência de uma vida sedentária, fui me adaptando a essa dor e quando finalmente descobri o que era, o caso já estava bem avançado e agora a única saída é um procedimento cirúrgico. Desde então, muitas águas rolaram. Eu engravidei, fui presenteada com o Davi, tive vários contratempos com o meu convênio e chegamos até aqui. Sempre vi a mão de Deus em tudo. Depois de muitos impasses, consegui encontrar um bom médico, com experiência no meu caso e que trabalhava com meu convênio. Solicitação cirúrgica feita, agora sim. Agora tudo vai se resolver e... Ai, que dor horrível! É insuportável! Em um dia comum, aguardando a liberação da cirurgia, a situação piorou. A dor intensificou e tudo mudou por aqui. Assim, de um dia para o outro, a dor que eu suportava se tornou insuportável. A dor que eu fingia não estar lá deu as caras e ocupou o centro da história. Cadê a mão de Deus por aqui? Os remédios não funcionam mais e agora eu não consigo ficar em pé por mais de 2 minutos sem sentir um choque descendo pela minha perna e me forçando a sentar o quanto antes. Enquanto aguardo a cirurgia, observo meu filho correndo, brincando, me chamando e eu impossibilitada de corresponder da forma como eu gostaria. Vejo minha casa ficando suja e desorganizada diante dos meus olhos e eu sem poder fazer muita coisa. Sinto vontade de preparar uma boa refeição para minha família, mas assim que a dor vem, eu preciso buscar pelo caminho mais rápido para sentar e descansar a coluna. Comecei a desejar viver as coisas simples que eu sempre reclamei que precisava fazer. Eu tenho sonhos, projetos, mas parece que por hora, boa parte deles vão precisar esperar. Eu vou precisar esperar. Tá aí um grande desafio. Eu sinto como se Deus tivesse amarrado minhas pernas e me segurado em um sofá e dito: observe, apenas observe, veja, ouça. É como se eu estivesse em uma sala escura, impossibilitada de me movimentar, e diante dos meus olhos começassem a ser descortinados cada um dos meus medos, cada um. Pensando na cirurgia, que não é das mais terríveis, mas também não é nada simples, tive medo de morrer, de ser apagada da história da minha família. Creio que cheguei na raiz de todo medo, a morte. Todo medo é, em alguma proporção, a terrível consciência de que somos mortais, falíveis, miseráveis. A sombra de que um dia a morte chegará e seremos julgados diante de Deus, alcançando a vida eterna ou a morte eterna. No Éden, pecamos. No Éden, escolhemos viver desconectados de Deus. No Éden, demos as costas para quem detém toda a vida. Saímos do Éden e agora temos a morte. E não podemos mudar isso. Quando nos damos conta, o medo grita em nosso interior. Não podemos fazer nada, mas isso não significa que nada possa ser feito. Através da história de hoje, vamos encontrar como Deus responde a isso.
Oi família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como vocês perceberam, eu permaneço na casa dos meus pais. Se Deus quiser e tudo der certo, amanhã meu marido já estará de volta e então nós vamos retornar à nossa casa. Mas por enquanto eu permaneço por aqui. Tenho recebido muita ajuda da minha família, que tem sido essencial, né, para cuidar do bebê, para fazer as demandas do dia a dia que eu não estou conseguindo fazer sozinha. E hoje eu vou levar você comigo, você vai ver como vai ser o nosso dia aqui na casa dos meus pais. E enquanto isso a gente vai meditando na porção da escritura que nós vamos ler hoje. Nós já estamos estudando o capítulo 26 do livro de Gênesis, começamos ele no vídeo anterior e hoje nós vamos continuar esse mesmo capítulo. A gente vai continuar a partir do versículo 6, a gente vai ler até o versículo 11. Vai abrindo aí a sua Bíblia para acompanhar a leitura comigo. Gi, acabei de chegar no canal, não acompanhei o estudo de todo o livro desde o começo. Não tem problema, se você assistir só o vídeo de hoje, você vai entender. Existe uma mensagem que vai fazer sentido no seu coração, mesmo que você assista só o vídeo de hoje. Mas se você quiser conhecer tudo e entender tudo o que está acontecendo nessa história, que tem um começo, um meio e um fim, aí você pode ir lá no canal e ver os vídeos anteriores, tá bom? Então bora lá, vamos ler a porção de hoje e depois vamos passar o dia meditando sobre aquilo que a Escritura Sagrada nos disse. Vamos internalizar, vamos guardar isso no coração, vamos entender qual mensagem o nosso Deus quer nos comunicar com esse texto. Assim, Isaac ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: "Ela é minha irmã." Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: "Os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita." Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: "Na verdade ela é tua mulher, por que me disseste que ela era tua irmã?" Isaac respondeu: "Porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela." Então disse Abimeleque: "Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e teria trazido culpa sobre nós." E Abimeleque advertiu todo o povo: "Quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá." Isaac, no início do capítulo 26, teve seu primeiro momento com o Deus de seu pai, Abraão. E nesse momento, Deus o chamou para ficar na terra que ele lhe indicasse. E assim, Deus estaria com Isaac e o abençoaria. Encorajado por esse Deus grande, poderoso e fiel, ao lado de quem seu pai andou durante toda a vida diante dos seus próprios olhos, Isaac decidiu obedecer e ficar em Gerar, a terra escolhida por Deus. Ficar com Deus parecia mais prudente. Isso não significava que Isaac achava uma ótima ideia. Gerar era a terra do povo filisteu, povo violento, povo que matava maridos para ficarem com as esposas caso se interessassem. Isaac tinha uma esposa muito bonita, Rebeca. Se ele ficaria naquela terra, ficaria debaixo dos seus próprios termos. Ele faria a vontade de Deus, mas do seu jeito. Por isso, mentiu. Ele disse que Rebeca era sua irmã. Afinal, estava com medo de morrer. Mentiu porque estava com medo de morrer. Diante do medo da morte, reagimos de forma desesperada, na tentativa de proteger nossas vidas e, assim, podemos tomar atitudes que nos lançam para mais perto da morte. Atitudes egoístas, atitudes de quem não tem a Deus. Abraão, quando esteve em situação parecida, também mentiu a respeito de Sara. Sara era meia-irmã de Abraão. Rebeca nem meia-irmã era. Parece que a coisa se intensificou quando pulou de geração. Cuidado. Cuidado com os exemplos deixados. Pode parecer bobeirinha, mas se torna uma grande confusão para a próxima geração. Ao mentir, Isaac estava colocando sua própria esposa em risco. Aquela que portava a semente do homem que pisaria a cabeça da serpente e salvaria a humanidade. Lembra? Jesus Cristo seria descendente de Isaac e abençoaria as nações. Isaac precisava estar vivo e casado com Rebeca para Deus dar continuidade ao plano. Porém, com a mentira de Isaac, Rebeca poderia ser levada à força para se casar com outro homem. Ao mentir,
Isaac estava colocando em risco o plano da salvação para proteger a sua própria vida, o que era um grande engano, pois sem salvação, sem o nascimento da semente, do Messias, de Jesus Cristo, não há vida, apenas morte eterna. Tentando proteger sua vida, Isaac quase a condenou. Isaac não amou a Deus, não amou os planos de Deus e não amou a sua esposa quando mentiu. Deus havia prometido que estaria com ele e o abençoaria se ele ficasse. Ele ficou. Mas parece que para Isaac, Deus não daria conta de proteger a sua vida, não daria conta de sustentar a sua própria palavra. Ele queria a vontade de Deus, mas não do jeito de Deus. Ele esqueceu das promessas. Então mentiu, crendo que sua estratégia seria mais eficaz em proteger a sua própria existência. Oh, que terrível é Isaac! Não. Que terrível somos todos nós. Nós também achamos que Deus não é capaz de proteger nossas vidas e sustentar suas promessas. Se há diante de nós a possibilidade da perda de algo vital, o medo surge e então agimos de forma irracional. A questão é, o que nos é vital? Deus é a fonte de toda a vida, mas por causa do pecado, nossa visão é turva. Então nossa vida se torna nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos, nossas carreiras, nossas vontades, nossa aparência, nossos desejos, sonhos e ambições. A possibilidade de perder um desses desperta o medo em nossos corações, porque depositamos nossas vidas em tudo isso e não em Deus. Reagimos ao medo agarrando-nos naquilo que supostamente nos traz vida, de uma forma tão desequilibrada que, na verdade, nos traz morte. Vou te dar um exemplo. Quando tive meu filho, sabia que eu precisava me dedicar a ele de forma mais exclusiva por um determinado tempo. Eu não tinha dúvidas de que era isso que Deus me pedia. Mas quando eu pensava em minha carreira, nos anos de pausa, na forma como o mercado lida com isso, nas conversas ao redor da mesa com mulheres muito bem colocadas profissionalmente, na forma como eu me sentia minúscula sem um título para expressar, o gigante do medo em relação ao meu futuro despertava em mim. No fundo do coração, eu pensava que Deus não daria conta de cuidar de mim, enquanto eu cuidava do meu filho, e muito menos de cuidar de mim quando meu filho já não precisasse tanto dos meus cuidados e eu tivesse ficado para trás. Resultado, eu fiquei com meu filho em casa, mas sob as minhas condições. Pensei em desistir várias vezes, fiz diversos planos e todos foram frustrados. Coloquei na creche, tirei da creche, pensei em começar uma faculdade nova à distância, mudei de ideia, comecei projetos e não continuei. Eu sabia o que Deus queria, mas o medo de morrer, o medo de não ter mais aquele amuleto, me fez ficar e ao mesmo tempo não ficar. Não amei a Deus e prejudiquei meu filho. Eu estava ali com ele, mas ao mesmo tempo não estava. Tinha medo de que minha imagem morresse diante dos outros e por um tempo, de fato, me senti como morta, vivendo momentos preciosos sem paz para poder desfrutar deles, perdendo vida. Quer um outro exemplo? Relacionamentos. Por causa do pecado, havia uma carência em mim enorme. Hoje sei que era a saudade do meu pai, mas na época eu precisava agarrar aquilo que eu pensava que me traria vida, então me submeti a relacionamentos bastante complicados. Fui traída, ferida. Quando conheci meu marido, o medo cresceu em mim. O medo de perdê-lo, de não ser amada por ele, o medo de perder aquilo que eu achava que era a minha vida. Então eu decidi que não daria folga. Dessa vez eu não ia perder, ele ia me amar. Eu não ia deixar ele me trocar. Tudo era motivo para a briga, tudo precisava ser discutido, vírgula por vírgula, para que eu tivesse a falsa sensação de estar no controle. Eu o feri, eu o sufoquei. Meu medo era perdê-lo e por pouco, quase o perdi. Não fosse o amor e a misericórdia de Deus. Por um tempo, eu pensei que estivesse dando certo. Éramos um casal aparentemente inspirador. Estávamos juntos há alguns anos. Sempre que a verdade sobre mim queria vir à tona em meu coração, eu a cobria com um novo amuleto. Isaac pode ter pensado que sua estratégia estava dando certo. Afinal, já tinha se passado bastante tempo e ninguém havia descoberto. Ele provavelmente estava sendo bem tratado. Afinal, ele era irmão de uma grande e linda mulher. Ele só esqueceu de um detalhe. Deus é um bom pai. Por isso, ele disciplina seus filhos em amor, porque deseja que seus filhos vivam e não que morram em seus pecados. Deus lança luz à nossa escuridão e nos faz lidar com o que não está resolvido, para que o medo seja lançado fora e assim sejamos aperfeiçoados no amor. Isso é, para que tenhamos vida de verdade, a vida que está nele, para que amemos a ele sobre tudo. Deus não deixa nada em oculto.
Em um dia comum, Deus providenciou que Isaac fosse pego no pulo. O rei Abimeleque olhou da janela de seus aposentos e avistou Isaac retratando Rebeca com intimidade. Na hora, Abimeleque entendeu tudo. Chamou Isaac e o questionou. Isaac confessou e foi repreendido por Abimeleque. Abraão, pai de Isaac, no passado, havia feito uma aliança com esse povo, prometendo que nem ele nem seus descendentes enganariam os filisteus. Pois bem, Isaac, agora o homem de Deus, filho de Abraão, acabou de quebrar essa aliança. Isaac deve ter sentido um frio na espinha nesse momento. Deve ter pensado, agora é que eu morro mesmo. Nós também quebramos a nossa aliança com Deus, sempre que pecamos. E confessar isso não é nada agradável. Nos sentimos como Isaac. Mas então somos surpreendidos pela misericórdia e graça de nosso Senhor. Depois que Abimeleque chama a atenção de Isaac, ele dá uma ordem para que Isaac e Rebeca se mantivessem em segurança. Ninguém deveria tocá-los. Uau! Consigo ver Isaac boquiaberto. Deus era tão capaz de proteger a vida do casal e manter seus planos que moveu o coração de Abimeleque e cumpriu sua palavra para com Isaac, mesmo ele não sendo merecedor e da forma mais improvável. Nós também quebramos a aliança. Agora precisamos morrer. Agora o medo da morte anda do nosso lado. Mas então somos surpreendidos pela misericórdia e graça de nosso Senhor. Toda vez que pecamos, somos defendidos pelo sangue de Jesus, o sangue do próprio Deus que nasceu entre os homens e passou pela morte que era nossa. O sangue que aplaca a ira de Deus está sobre todo aquele que crê em Jesus, porque Ele é santo, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, porque Ele derrotou o pecado, porque Ele derrotou o diabo, porque Ele derrotou a morte. Por causa de tudo isso, nada pode nos tocar. Nossa vida está verdadeiramente protegida, não só hoje, mas para toda a eternidade. Nós não podíamos mudar nossa condição, mas Deus podia, e Ele mudou. Confessar, reconhecer, assumir é dolorido, mas necessário para abraçarmos o perdão de Cristo, alcançado na cruz. Ele já fez todo o trabalho. Nos cabe sermos sinceros e vivermos a vida de Cristo. Nos cabe nos arrependermos e no dia do grande julgamento do Senhor, o abraçarmos para toda a eternidade. Nosso Deus é fiel, independente de nossos atos. Ele vai cumprir com a vontade dele, e a vontade dele é que sejamos santos como ele é santo. Ele nos conduz para este lugar e usa essa vida para isso, glorificando o seu próprio nome. Eu tinha medo de não ser amada, e era justamente isto que eu estava conseguindo. Mas quando Jesus chegou, me mostrou que o medo cega o meu entendimento sobre a realidade, me levando a um comportamento que me destrói, machuca o meu próximo e fere o coração de Deus. A realidade é que eu já era amada e vista por Ele como nunca fui e nunca serei por ninguém. Sendo assim, não preciso mais proteger a minha vida, porque ela já está sendo protegida. Posso finalmente viver de verdade, aprendendo a amar a Ele e ao próximo, porque eu já sou extremamente amada. Isaac não amou a Deus quando colocou em risco o plano da salvação, mentindo e não confiando que Deus poderia proteger a sua vida. Isaac não amou o próximo quando, de forma egoísta, mentiu para se proteger e arriscou a vida da própria esposa. Para alcançarmos a plenitude em Deus, precisamos ser aperfeiçoados no amor. Precisamos amar a Deus sobre tudo e o nosso próximo como a nós mesmos. Isso só é possível lançando fora o medo. E para que o medo seja lançado fora, ele precisa ser encarado no amor, diante de Jesus. Precisamos confessar, colocar diante dele e deixar que ele nos santifique. Busque por vida onde de fato ela está, em Jesus Cristo. A resposta de Deus é que não precisamos ter medo, porque nele e por ele temos vida aqui e na eternidade. Logo, não precisamos ter medo de morrer, mas ele sabe que temos medo, porque estamos em processo de santificação. Por isso, refine seu olhar, veja a mão de Deus te aperfeiçoando no amor. Onde está o seu medo? Entregue a Deus e deixe ele preencher esse lugar. Da próxima vez que sentir medo, não resista fingindo que não tem nada acontecendo, nem se precipite em suas ações. Antes, conte para Deus. Diga o que está em seu coração, dê nome ao que sente, dê nome ao que está com medo de perder. Vá ao texto bíblico para ser lembrado de quem é a vida. Pare e ouça, pare e observe. Ele está falando o tempo todo. Em relação à minha coluna, eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias. Há pouco tempo, isso me deixaria aterrorizada, mas comecei a perceber um movimento diferente aqui dentro de mim. Eu não preciso proteger a minha vida. Tem quem faça isso por mim e muito melhor do que eu. Agora, eu tenho a certeza de uma coisa. Continuarei sendo aperfeiçoada em amor,
lançando fora medo após medo, até sobrar apenas o amor, e isso me alegra muito. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo.